Boa tarde, vamos começar a nossa palestra sobre mini índice, BOVA11 e Ibovespa. Na verdade, me veio a ideia dessa palestra hoje quando a gente viu o índice futuro, amarrado, vindo, realizando, mas não realizava, vinha para baixo, voltava, ficava num movimento bastante errático. E lá nos Estados Unidos, você tem o mini S&P futuro, por exemplo. Você tem, obviamente, o S&P, mini S&P futuro. E você tem o que eles chamam de um ETF, um produto que ele tem o que a gente chama em derivativo de mímica. É um ETF que acompanha o movimento do mini índice, mini S&P futuro, só que não é um derivativo. É como se fosse um papel à vista. E aí me veio a ideia a gente não tem um ETF de índice Bovespa, mas a gente tem um BOVA11, que não deixa de ser um ETF. Não do índice futuro, mas do índice Bovespa. Então olha só, olha o comportamento do BOVA11 no diário. Vamos comparar esse BOVA11 com o índice futuro. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, para a gente ter mais ou menos a mesma percepção. Tá certo? Aqui talvez é um detalhe de uma sombra maior, uma sombra menor. Tá certo? Na verdade o BOVA11 acabou realizando um pouquinho mais. O BOVA11 veio, abriu com um gap maior, enfim. Então você tem algumas características de papel que, por exemplo, o índice Bovespa não tem. O BOVA11 abriu com gap lá em cima. O índice Bovespa não tem como abrir, com esse gap tão grande. Mas na hora da realização, você vê que ele veio fechar praticamente na mínima do dia. E BOVA11 praticamente na mínima do dia. E olha só, o índice futuro, se não for igual, é muito parecido. Então, quando me veio essa ideia de fazer essa palestra, foi no sentido de, se você, vamos pegar um gráfico aqui, por exemplo, de 30 minutos. Eu vou pegar 30 minutos de todos. Ele sai da banda superior, intraday, o mini índice intraday. O que eu estava me referindo foi justamente desse mercado. Que ele veio para baixo, voltou para cima. Nos 15 minutos, por exemplo, foi muito mais sofrido. A gente olhando um gráfico de 30 minutos, esse primeiro movimento de queda aqui, depois que passa, a gente vê tranquilo, rompeu a média, cruzou o estocástico, cruzou aqui, deu tudo uma vendinha, beleza, entra vendendo nesse candle aqui, fazendo mínima. Aí ele vai, isso aqui na verdade ele está em 9, ele está em 14, mas no intraday é 9. Então ele deu uma venda nesse ponto aqui, ou seja, deu uma venda nesse candle. Aí pelas médias ele vendeu nesse candle, e eu estava olhando justamente isso. Nesse candle aqui. Aí você vai vender onde? Onde ele perde a mínima aqui, que foi 58.900. Ele veio, caiu 100 pontos, 150 pontos, veio e voltou. Se você não quis transformar um lucro de 150 pontos em prejuízo, você já zerou aqui. Aí ele vai lá em cima, transforma num candle positivo. Daqui a pouco ele abre para baixo, volta para cima. E ele não simplesmente cai. Ele cai, sobe, faz uma quedinha, volta a subir, ou seja, amarrado. Aí ele devagarinho ele vai lá embaixo, aí quando você já percebeu, ele já foi embora, tu perdeu o preço. Aí ele volta para cima outra vez. Opa, ainda bem que não vendi, que ele vai reverter em alta. Aí tu entra comprando aqui, vai para baixo também com a mesma, ou seja, o primeiro dia da reversão é sempre um dia mais amarrado, um dia mais preso, um dia de incerteza,
é um dia tenso, um dia de medo. E foi aí que eu pensei exatamente no BOVA 11. BOVA 11 no 30 minutos, você vê que ele teve um movimento, abriu lá em cima e fechou lá embaixo. 30 minutos. Na verdade a gente está nos 15 minutos, né? Eu ia começar com 30, mas passei para os 15. Nos 15 minutos é a mesma coisa, olha só. Eu vou botar aqui nos 9. Você pode entrar vendendo BOVA 11. Olha só, ele deu uma venda nesse ponto aqui, o estocástico cruzou, CCI cruzou e deu uma venda. Você está vendo como o candle está muito parecido? Aqui. Você consegue perceber como o candle está muito parecido? Ele vem 2 candles para baixo, faz aqui parece um enforcado, depois volta para baixo. Agora, se você está vendido no BOVA 11, você não está. O grande ponto de você operar o BOVA 11 é que, primeiro, ele não é alavancado, tá certo? Ele chama margem, chama, mas o ponto fundamental é que ele não é alavancado. Ou seja, se você no movimento contrário, você tem mais tempo de zerar, ou seja, os ganhos e as perdas não são tão agressivos. Mas de qualquer maneira, você tem ganhos e perdas, principalmente se você pensar num dia de incerteza, uma expectativa de realização como essa, num dia de incerteza, você não perdeu o dinheiro. Na verdade, você entrou no mercado, pode ou não ter ficado posicionado, enfim. E você vê que ele sai da banda superior, vem para a banda, praticamente a banda inferior, testa a média das bandas, ou seja, cheio de estratégia. Né? Pela banda, abre dentro, fecha fora, fecha dentro, enfim. Fez um padrão de envolvimento. Primeira venda foi aqui em cima agressiva pelo gráfico. Segunda venda foi nesse candle aqui, eventualmente nessa mínima aqui, quando ele perde a média das bandas de Bollinger. Aí você vai e passa o calorzinho, mas como você está no mercado à vista, você fica bem mais tranquilo para estar operando. Ou seja, pegar uma contramão aqui, a perda é pequena. E no final das contas, se você entrou fazendo a coisa certa, você vendeu aqui, por exemplo, ali ele está me dando 57,70. Vamos dizer que você vendeu aqui a 57,65, vai. 57,65. E, enfim, ele veio aqui para baixo no último candle, vai fechar o leilão. Né, o leilão já fechou, entrou a qualquer preço para zerar a posição, comprando posição. Você foi zerar aqui embaixo nos 56,65. Mas vamos dizer que você saiu antes. Você saiu aqui na casa de 56,85, vai. 56,85. Você ganhou 1,38 no mercado à vista. Tá certo? Você olhando o gráfico intraday IBOV 15 minutos, você não pode operar o IBOV, Ibovespa. É um índice. Aqui é a mesma coisa, olha só. A única coisa que eu mudei aqui é a cor, porque com as questões internas, enfim, da corretora, eu tenho o IBOV tem que ser dessa cor. Mas você vai ver nos 15 minutos, a mesma coisa. Olha só, ele deu uma vendinha aqui eu vou botar nos 9, CCI nos 9. Pronto, ele deu uma venda aqui. Mesma coisa, fez aqui um padrão de envolvimento, fez um movimento menor do que esse aqui, né? Olha só, ele menos volátil, mas veio para baixo, voltou a subir, deu outra venda. Então, como você não pode operar o índice Bovespa, você pode operar o BOVA 11, seja comprando, seja vendendo. Isso se você, por algum motivo, não conhecer o mini índice ou por qualquer motivo que ele esteja te trazendo uma certa insegurança, já que ele é alavancado. Então é interessante você estar olhando o BOVA 11, estar olhando o mini índice, né?
E quando você está com medo de operar o mini índice, justamente por ser alavancado, você entra operando um BOVA 11 como se fosse um papel normal. Vai dar ponto de venda? Vai. Entra vendendo normal, aluga, faz day trade, enfim. É bem tranquilo. Então eu queria mostrar essa oportunidade, né, essa opção de você muitas vezes, por medo, não entrar no mini índice, que é natural. No primeiro dia de reversão, o mercado abre explodindo para cima, aí reverte. Será que vai reverter mesmo? Você entra vendendo, entra operando o BOVA 11, que é muito mais conservador. Você vende a descoberto, como se fosse um papel normal. Então aqui você faz uma venda descoberto. Chega no final do dia, você recompra. E aqui por que você não pode alugar? Se você for zerar no mesmo dia, não precisa alugar. Mas é sempre bom, né, você consultar para ver se tem aluguel. Né? Na verdade, a pessoa física acaba tendo, né, posições pequenininhas. Mas você pode alugar o papel e ficar posicionado, né, de um dia para o outro. Enfim, se a gente pegar aqui um gráfico agora de 60 minutos, vem a questão. Será que vale a pena, vou limpar aqui, será que vale a pena entrar posicionado para numa posição aqui um pouco mais firme para o dia seguinte? Olha só, ele já está sobrevendido aqui, está bem forte, mas está sobrevendido em 4%, 4,8%. Mas olha só, se eu jogar aqui o nosso estudo Fibonacci, ele deu a primeira venda aqui, né, ele já, o estocástico que sempre antecede já tinha dado venda, BOVA 11 deu venda aqui, quando ele muda de cor, ele dá uma venda. Deixa eu botar aqui. Aqui cruzou o zero para baixo e deu uma venda. Nos 60 minutos ele deu uma venda conservadora quando perdeu essa mínima aqui de 57,35. Então se vendeu 57,30, por exemplo, e zerou, enfim, perto do fechamento. Agora, será que vale a pena ter zerado aqui? Não sei, provavelmente não. O gráfico aqui está mostrando que pode vir mais, apesar de estar sobrevendido. O CCI está vendido, as médias 5,8 venderam, média 8, desculpa, média 5,20 vendeu também. Ou seja, tudo indica, até pela estratégia de Fibonacci, mostra que ele tem um objetivo aqui no 61,80, e pela estratégia das bandas de Bollinger mostra que ele pode, já que ele rompeu a média das bandas, ele pode vir aqui também no 55,90. Então, teoricamente, vale a pena ficar vendido, né, de um dia para o outro aqui. Aí você aluga a tua posição, liga no atendimento, aluga e fica posicionado. Trabalha com stop, você no home broker, você põe seu stop, tranquilo, a medida que o papel vem para baixo, você vai baixando o seu stop também. Um bom stop aqui, por exemplo, seria se ele romper para cima, vamos dizer que você vendeu lá no 57,35, né? Põe teu stop aqui a 57,10, por exemplo, para sair. Então, se você vendeu 57,30 para 57,10, você ganhou 20 centavos. Isso significa que você ganhou 0,35, não teve prejuízo. Esse é o ponto fundamental, não tive prejuízo. Paga a corretagem, tem uma experiência, né? Aprende alguma coisa. E o ponto fundamental é que você não tem prejuízo, pode ficar inclusive com potencial de ganho maior se ele vier aqui para os 55,90. Então, olha só, 50, eu vendi a 57,30, tá certo? Se ele realmente chegar nos 55,90, 57,30 para 55,90, aí a gente já está falando de quase 2,5 de perda, desculpa, de ganho. 2,44 de ganho.
E você trabalha com stop, ou seja, numa situação que você não perde mais, você está administrando lucro, por menor que seja, você não vai perder. Você agora está administrando lucro e não mais prejuízo, com a expectativa de ganhar 2,40, enfim, 2,30, 2,50 por aí. Lago, exatamente. Você pode usar BOVA 11, inclusive, como hedge. Papéis, você está comprado em Petro, Vale, ou papéis que têm alta correlação com o índice Bovespa, como é o caso do BOVA 11, você pode, né, entre aspas, fazer um long short, ou seja, compra o papel, vende a opção como hedge. Né, papéis de operações diferentes, né, não tem aquele spread. Você pode até montar uma operação dessa, mas a questão fundamental é você usar o BOVA 11 como hedge, que não tem chamada de margem, quer dizer, tem chamada de margem, mas não tem ajuste diário, tem, né, uma série de facilidades por se tratar de um papel à vista. Comprar uma ação, vender uma opção, vender uma BOVA 11, também pode ser interessante. Como pode ser interessante você comprar a BOVA 11 e vender índice futuro. Você comprou o BOVA 11. BOVA eu acho muito interessante. Você comprou o BOVA 11 uns dias atrás, aqui. Tá certo? Ah, vai cair, não vai cair, stop, não stop. Faz uma vendinha de mini índice. Olha aqui. Comprou ali. Isso aqui, que dia que é isso aqui? Só pra gente... 26/7. Peraí que aqui eu acho que mudei o tempo, né? 60 minutos, eu vou deixar aqui 60 minutos. Olha só, você comprou o papel, olha só o que aconteceu com o índice. Foi lá em cima. Ah, vem para baixo, não vem para baixo, vai ficar posicionado. Vende mini índice. Faz um head em relação ao BOVA 11. Ele abre para cima já com gap, você zera o índice, recompra, zera a posição e deixa o papel subir. Ou seja, aqui abre com gap também, deixa o papel subir. Então é uma operação bem interessante para você estar fazendo. Tem várias, né? Várias não, mas algumas operações que você pode estar fazendo. Então basicamente era isso, essa oportunidade que eu queria trazer para vocês, para abrir um pouco o leque, porque a gente fala muito de mercado à vista, isso, aquilo. Agora, mercado à vista se traduz em BOVA 11 também. Tá certo? Se não temos dúvidas nenhuma mais, eu fico por aqui. Obrigado a todos e amanhã estamos de volta com o nosso call de abertura às 9 horas da manhã. Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.